Saudações, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai fazer uma leitura bem rapidinha para entender onde na tua vida você consegue ser mago. Muito provavelmente você vai trazer aqui a situação que faz sentido para você, aquilo que você está querendo, né? Ter domínio na sua vida, né? Transmutar, porque ser mago se trata de você utilizar das ferramentas que você tem para mudar a tua vida, mudar a tua história. Então, em que área, né? De que forma você consegue fazer isso sem controlar, e sim para libertar, e sim para se ajudar a mudar, né? O rumo aí das coisas. Beleza? Então tá, a gente tem 3 opções. Essa opção aqui do Mago do Gatinho, o Mago aqui do Rider-Waite e esse Mago aqui do Tarô de Osho. Então escolham e eu já vou começar, tá bom? Então, a opção 1 a gente vai começar com o de gatinho. Certo? Divino Superior, Criador de tudo que é, eis-me aqui, por favor, como as pessoas que escolheram o primeiro deck, o primeiro mago, podem transformar a própria vida sem ser a partir de um espaço de controle, e sim de libertação, por favor. Como ser mago, não para controlar, e sim para libertar. Para Xuxa, a carta da Roda da Fortuna, o 2 de Copas, e o Ás de Ouros. Pode ser aqui que você esteja falando sobre a tua vida financeira, e eu não vejo aqui como se fosse uma vida financeira no espaço de ganância, tá? Eu tô vendo aqui que vocês gostariam de ter mais abundância. E aqui, o que eu tô vendo é que de repente vocês precisariam transformar a comunicação de vocês com relação ao dinheiro de uma forma mais amorosa. Pode ser que vocês tenham crenças ainda negativas com relação ao financeiro, ou com relação a esse algo que você quer transformar. Porque quando a gente está falando de ouro, a gente pode estar falando muito das coisas da matéria, do nosso corpo, da nossa aparência, daquilo que a gente conquista através, né, do nosso trabalho, né, as coisas que são palpáveis, são tangíveis. E pode ser que qualquer coisa disso, né, você pode ter uma crença limitante com relação ao corpo físico, né, com relação a quem tem dinheiro, né, a quem recebe o dinheiro, como são feitas as trocas. Então, assim, é como se você precisasse ter mais amorosidade com relação a essa área da vida que você está buscando transformar, tá? E aí, como a gente está falando de mago, e o mago fala das ferramentas que você já tem, a gente pode estar falando de você tanto buscar, por exemplo, você tem um celular, tem uma internet, né? Então consegue fazer uma busca, né, e buscar uma linguagem melhor para se comunicar com relação a essa área da vida que você quer transformar, tá? De repente você vai precisar, se você tem recursos para contratar um psicólogo, né, de repente vai ser esse alguém que vai te ajudar a lidar com essa área, um contador, um administrador, etc, 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 tá? Então hoje tem várias formas de você começar a se comunicar da melhor forma com o dinheiro, né? O dinheiro, ele não leva desaforo, então ele não gosta de ser tratado de qualquer forma, tá? Enfim, e aí ele gosta de quem gosta dele, então você vai precisar entender essa leitura aqui da melhor forma. Eu escutei aqui algumas coisas, né, com relação às pessoas que são corruptas, né, tem dinheiro e o dinheiro gosta dela, será? Então você vai precisar conversar com o dinheiro como se ele fosse uma pessoa, e você vai entender o que na sua vida você está fazendo que não está permitindo que ele permaneça, ou permaneça da forma como você quer, sabe? Né? O dinheiro é movimento e tudo mais, então você vai precisar conversar com o dinheiro. E aí, por que eu não estou trazendo tantas coisas? Porque você é o mago, você é a pessoa que vai fazer essa transformação. Então, a gente só tá falando aqui que você vai ter que mudar esse olhar, tá? Tem uma crença limitante aí,
que está impedindo você de conquistar esse 10 de ouros, que é o que você está querendo, tá bom? Estão falando aqui pra mim, tá? Com essas cartas aqui de baixo, que pode ser algo com relação a estudo. E aí você pode falar, não tenho tempo. Eles estão falando que o tempo que você fica no celular zapeando, porque essa carta aqui, o 4 de copas, pode estar falando de tédio. Então o tempo que você está matando ali o seu tédio, né, que você está fazendo alguma coisa para se distrair, para aliviar a cabeça, é o tempo que você consegue estudar com relação a esse algo que você quer transformar na sua vida. Não precisa mais do que isso. É exatamente o tempo que você tem disponível para, sabe, fazer coisas aí para se distrair, tá? Então, é isso. Você precisa mudar a forma que você vem vendo as coisas, que precisa agora ser de uma forma amorosa, tá? Você já conversa com amor, mas parece que tem alguma coisa que não consegue fazer você lidar com essa energia com equilíbrio ainda, que ainda é uma questão amorosa. Você não consegue ver esse algo que você quer transformar de uma forma amorosa, tá? Fazendo essa transformação, você já recebe o que você quer, tá? Você já recebe a oportunidade de viver a vida que você quer, tá? E consegue trazer isso para sua vida, beleza? Aqui tá muito com relação ao estudo, mas a sacerdotisa também ela faz, o eremita que faz mais, mas a sacerdotisa também faz um balanço interno para entender, para estudar o que ela quer levar daquela situação ou não. Então, assim, depois dessa leitura, dá uma olhada com a forma que você vem se comunicando, tá? Com relação a isso. E como você vem sentindo isso também, porque Copas vai falar disso também. Da forma como você tá sentindo o dinheiro, da forma como você tá sentindo as pessoas que têm dinheiro, de repente, tá? Ou qualquer outra coisa material, tá? De repente você entende as coisas todas como futilidades e aí você não quer, enfim, e aí abre uma gama de coisas aí pra você estudar sobre você, tá bom? Então, grupo 1, muito obrigada pela oportunidade, pela confiança e vamos pro próximo. Grupo 2. Tá uma bagunça aí, né? Por pouco você não bagunça a sua vida. Por pouco você não se coloca num lugar meio complicado, viu? Não sei o que aconteceu aí, depois me conte. Divino Superior, Criador de tudo que é, eis-me aqui. De que forma o grupo 2 pode se tornar mago com relação à situação que eles estão nos trazendo, tá? Não para controlar, sem controlar, e sim para libertar, tá? Sem controle, sem libertação, tá? De que forma eles podem se tornar magos? O Chauriô. Aqui a gente está falando da tua parte emocional. Caiu a sacerdotisa e a carta da lua numa posição de desbloqueio. E o 4 de paus. Aqui eu tô vendo que tem um pessoal que tá querendo casar, tá? Aqui é uma coisa, eu não sei se vocês procuram muito terapia, vocês fazem muitos trabalhos energéticos e tudo mais, e estão muito ligados também à parte ali magística. Eu não sei se vocês estão com a macumba de vocês em dia, sabe? Os trabalhos e com a terapia também em dia, porque aqui tem tanto macumba como terapia em dia, tá? Então eu tô vendo assim, vocês querem ter não tô muito focada aqui, que esse pessoal não é muito da grana, tá? Tá querendo se sentir bem com relação à própria vida. Só que aqui não se trata de psicólogo, não se trata de magia, aqui se trata do teu inconsciente, tá? E aí a gente pode sugerir e entender que pode ser alguma coisa que venha trabalhar nisso. Eu senti apometria, mas pode ser que você esteja numa vertente um pouco diferente
da que de fato vai te ajudar. Se você de repente está num psicólogo, a que está falando de repente de um psicanalista, tá? Não que o psicólogo aqui não tenha essa função, mas pode ser que você tenha contratado um psicólogo aqui para te ajudar levando um objetivo, pelo que eu tô entendendo, tá? E esse objetivo pode ter sido uma coisa mais clínica, no sentido de tratar, de repente, eu tô sentindo uma dor na coluna, e aí isso está desencadeando algumas coisas, e aí eu não tô conseguindo ter disciplina, não consigo ter amor próprio com relação a me cuidar com relação a isso e tudo mais. E aí o que eu vejo aqui é como se fosse uma coisa mais profunda que isso, que talvez você não esteja pronto para conversar com essa pessoa aqui segundo a abordagem que vocês começaram a conversar. Tem uma coisa aqui que é mais embaixo mesmo, e eu diria até energética para algumas pessoas, mas é uma parte que os teus guias, os teus mentores, teus mestres não é que eles não podem fazer, eles já estão fazendo a parte deles, e vocês também estão em dia com a parte deles aqui. Eles estão felizes com o que vocês estão fazendo e tudo mais, tá tudo bem, tá? Então, e com relação a quem você está procurando para te ajudar, já tá feito um trabalho. Mas tem uma parte aqui que você vai ter que trabalhar no teu inconsciente. Pode ser uma regressão, pode ser uma apometria, pode ser uma constelação familiar aqui, tá? Porque pode ser uma coisa que venha da sua casa, uma coisa energética da própria casa mesmo, tá? Pode ser também da tua família em si, tá? Uma coisa que vem de berço. Mas que tá afetando hoje o teu casamento, tá? O teu casamento, ou se você tem o desejo de se relacionar com alguém também. Isso aqui eu vou precisar clarificar um pouquinho mais. Cura para escadas. Aí eu tô entendendo essa lua aqui. Por que tá... Entendi. Por que você não vai conseguir a ajuda da pessoa que tá te ajudando? Porque você não tá conversando com essa pessoa tudo. Você tá escondendo as coisas. Você vai precisar, se você quiser realmente que essa pessoa que te acompanha te ajude, você vai precisar ter sinceridade e falar a verdade com relação ao que está acontecendo, tá? Porque você está querendo transformar uma situação sem falar. Aqui tem uma residência de número 9 invertida. Eu não sei se você o que eu tô entendendo aqui? Pode ser que você tenha se colocado ai meu Deus, não é que você não seja uma pessoa boazinha, tá? Mas é que você tá procurando a ajuda, às vezes com uma postura de alguém que quer fazer bem, não só pra você. Mas pelo que eu tô entendendo aqui, o que tá sendo escondido é que você talvez não queira tão bem assim das pessoas que estão ao teu redor, tá? Então assim, pra você conseguir transformar isso e curar esse algo que você tá querendo, você vai ter que admitir pra você que talvez você não goste tanto assim, tá? Das pessoas que estão ao teu redor, ou você não goste tanto assim do que tá acontecendo também ao seu redor, tá? E você fala assim, eu não concordo com as coisas, que você pode não estar concordando. Quietinha. Vou voltar você subir. Quietinha. 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 Então assim, talvez vocês não estejam, e até com relação ao cachorro, que você fica quietinha, pode ser que você até tenha tentado, tá? Até conversar,
Mas porque assim, por exemplo, aqui, ela tá me atrapalhando. Um exemplo, tá? Não é que ela tá me atrapalhando, mas, né? Latindo fica difícil de você escutar e tudo mais, tá? Mas assim, talvez você tenha sentido muitas vezes que você ou atrapalha quando você de repente fala o que precisa falar, tá? Ou que você tem alguma coisa aqui que você não tá falando, ou você tá dando chill pra você mesmo, toda vez que você vai tocar nesse assunto de verdade, você se fecha, tá? Guarda pra você. Ou tem alguma coisa aqui que você realmente, por medo de ficar feio, ou por medo de, não, porque não vai ser legal, né? Enfim, tem alguma coisa aqui que você tá se contradizendo por conta de não ser muito bom pra todo mundo. Se eu fizer esse barulho, se eu falar pras pessoas, não vai ser legal. Então eu vou guardar pra mim, porque depois que isso sai da minha boca, eu não vou ter como resolver. Só que por conta desse algo que você não tá contando, tá? Você tá travando aqui uma energia, tá? Para algumas pessoas aqui, tá? Para algumas pessoas, se você ficou até agora nesse vídeo, tem uma necessidade também aqui, tá? De você não se... no final vai ser a mesma coisa, de você não se acanhar, tá? Não se acanhe, não esconda, tá? Não esconda que você esconde algumas coisas. Fala, não, eu tô escondendo, eu não tô falando, já tem um tempo que eu não tô conseguindo ver melhora no meu tratamento, tá? Ver vitória, também ver melhora no meu casamento, enfim, seja o que for, tá? Por conta disso aqui que eu não tô falando, isso aqui eu não falo, isso aqui eu não coloco pra fora e tudo mais. E aí, mas você fazendo isso, tá? Com as ferramentas que você tem, do seu jeitinho que você tem, da forma que você tem, tá? Você vai conseguir resolver esse problema que tá acontecendo aqui. Para alguns é uma coisa energética, pode ser com relação a casa, casamento, tá? Uma estrutura interna que você traz, algum problema também que você traz de família, porque assim, eu suponho, você pediu para constelar tal coisa, mas aí você esconde que tiveram coisas ali. Então, em vez de você constelar exatamente, vou dar um exemplo aqui bem assim, não tem nada a ver com isso, mas para você entender. Tem uma pessoa que me procurou para fazer a apometria e tudo mais, e aí eu falei, ela, enfim, rebuscou o objetivo que ela queria. No final ela queria constelar pode ser que você seja constelação mesmo, tá? Mas pode ser que ela queria fazer a busca ali na apometria com relação a dinheiro, tá? Mas ela não teve coragem de falar isso, assim, não soube falar, não, eu quero dinheiro na minha vida. Ela não soube falar isso. Ela falou assim, eu quero que você veja tal coisa com relação à carreira tal e tudo mais. Mas assim, pode ter muitas coisas com relação à carreira. Tem pessoas que não estão nem aí pro dinheiro, só quer ser bom naquilo, entende? Então assim, só quer fazer por caridade e tudo mais. Então assim, você tem que ser direto ao ponto. Eu tenho isso aqui que na minha vida que acontece aqui, e eu quero que você olhe isso. Porque é sobre isso que vai trazer a libertação da tua casa, da tua história, do que você quiser, do teu casamento, com relação ao que você quer. Eu tô entendendo que pode ser alguma coisa energética, mas que não tá te trazendo nesse momento a satisfação emocional que você gostaria, assim, plena, tá? Então assim, parece que tá faltando um pouco de fogo, um pouco de fogo, eu não sei o que tá faltando aqui, tá? Tem uma coisa que você fazendo isso, até a tua espiritualidade de luz vai conseguir te ajudar, tá? Mas sem isso aqui não vai ser possível, tá? A ajuda não vai acontecer se você não colocar isso pra fora, tá bom? Não resolver isso, tá? Agora a gente vai pro grupo 3. Dizendo superior, criador de tudo que é, eis-me aqui. O que o grupo 3, como o grupo 3 pode se tornar mago, não para controlar, mas para libertar.
o que eles estão trazendo aqui, por favor. Voltando-se para dentro, um pato de copas, o fardo, a consciência e a carta da completude. Então, tem algumas pessoas aqui que não estão acostumadas a descansar. Parece que assim, vocês aprenderam que cabeça vazia é a oficina do diabo, né, que fala. E aqui o que acontece? Parece que você trouxe, tá, para um âmbito que não está sendo muito saudável para você. A forma como você tem visto a tua vida no momento tem te trazido para um espaço muito pesado, tá? É preciso que vocês tragam a consciência, a forma como vocês levam o descanso para vocês, tá? Porque parece que vocês precisam descansar, só que vocês evitam ao máximo isso na vida de vocês. Vocês estão carregando fardos que já nem fazem mais sentido, que vocês já entenderam que não são pra vocês, mas que vocês não conseguem soltar por conta de não se permitirem o descanso, tá? E o descanso aqui pra vocês é um descanso da mente. Vocês não conseguem descansar a mente de vocês. Vocês precisam conseguir meditar, conseguirem ficar deitadinhos, aí fazerem a meditação de vocês, ficarem a sós com vocês no sentido meditativo, tá? Vocês precisam de descanso aqui, só que vocês não entendem que isso é algo bom pra vocês, tá? Então assim, se a vida de vocês, pelo que eu tô entendendo aqui, tem muita sobrecarga, vocês não aguentam mais carregar tanto peso na vida de vocês, mas a forma como vocês enxergam isso tá sendo deturpada e tá atrapalhando a vida de vocês, tanto pra quem convive com vocês, tá? Porque, ora, suponha que as pessoas tentam te ajudar, elas também ficam sobrecarregadas, porque tem uma coisa que entra, tá? De forma empática. Então a pessoa, quando ela suga tanto a tua energia, então não é sobre só as atividades que você executa, mas é sobre a forma que você... sobre o peso também que você carrega com relação a essas atividades. Então elas são muito pesadas, embora pudessem ser mais tranquilas e tudo mais, elas não estão sendo por conta dessa forma que você enxerga as coisas, tá? Então assim, você precisa transformar a forma como você vem observando e vendo o descanso, tá? Pra vocês assim, tem uma coisa muito ruim aqui, tá? Me chamam de vagar, qualquer coisa assim, sabe? Pessoas que descansam, então vocês querem estar sempre trabalhando ou sempre fazendo alguma coisa, sempre precisam estar ocupados, porque a pessoa que está lá sentado é uma pessoa tal, é uma pessoa X, é uma pessoa Z. Então vocês precisam trazer isso à consciência para que esse estado aqui de cansaço extremo venha se finalizar, tá? E você saia dos quases também, porque você não está conseguindo resolver a tua vida, finalizar projetos, fazer coisas, porque você nunca está tendo tempo disponível para estar com você, para analisar. Também se você trabalha com uma coisa de análise, precisa analisar coisas, precisa estar quieta aí para conseguir finalizar as coisas, as questões, precisa planejar projeto, coisa. Você não está conseguindo finalizar porque você tem uma opinião muito ruim, tá? Com relação a pessoas que têm tempo livre disponível, tá? Então, você está evitando ter tempo livre por conta dessa crença ruim que você tem com relação a quem descansa, tá bom? Mas assim, gente, ninguém chega assim porque, tá? Às vezes tem coisas na vida que a pessoa teve alguém na vida que se comportava dessa forma e realmente era uma pessoa que, tá? Então assim, é isso, tá? Meus amores, espero ter ajudado. Um grande beijo pra vocês e até a próxima leitura.